Então, faltando 15 minutos para as 4 horas da tarde, nós estamos de volta aqui com Conexão Futura nesta sexta-feira, falando sobre a questão dos conflitos entre alunos e professores e como melhorar essa convivência, né, tão saudável em sala de aula. Maria Tereza Maldonado, que é mestre em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro, está aqui hoje com a gente, ela continua aqui conosco e ela vai responder as dúvidas dos telespectadores. Você pode participar pelo Twitter, no perfil @Canal Futura, está na tela, ou então pelo 0 operadora 2122735020. Eu queria chamar a sua atenção aqui para esse livro, que é o livro mais recente da Maria Tereza, né, que é A Face Oculta. A partir de uma história de ficção, você trata dos assuntos de bullying e cyberbullying, né? Exatamente. É uma história que eu criei a partir de situações reais e as escolas estão adotando como leitura de 5ª ou 8ª série. Para ajudar a falar nesse assunto, a conscientizar, e aí os alunos muitas vezes tomam iniciativa de fazer trabalhos, conversar com a família sobre isso, né? E trazem um assunto à tona. E agora em março, eu não sei se o Márcio Scott consegue mostrar aqui pra gente, eu vou até fixar aqui, apoiar, ela vai lançar esse outro aqui, ó, que chama Bullying e Cyberbullying. E esse também é dirigido a alunos? Não, esse é um livro teórico prático para pais, professores e alunos do ensino médio, para ver como é que a gente constrói um programa de combate ao bullying, o que a gente pode fazer com essa história, porque quem está sofrendo bullying, que recursos precisa ampliar para enfrentar essa situação, quem pratica bullying, que outras habilidades precisa desenvolver. Então tem todo um panorama assim, teórico prático. E o que você orienta para as escolas? Por onde elas devem começar um trabalho aí para acabar com o bullying, né? Porque não é só diminuir, é acabar mesmo, é o que você quer, né? Ou pelo menos reduzir significativamente. Porque tem história, os conflitos sempre existem, sempre existirão. Agora, a maneira de lidar com os conflitos é que pode ser saudável ou não. Então, como começar? Às vezes, de onde é que tem mais possibilidades, porque às vezes é através dos próprios alunos, às vezes é através de um grupo de professores, às vezes, mas fundamentalmente precisa que a diretoria da escola esteja disposta a definir essa escola como uma escola onde não se tolera as ações de bullying, porque queremos criar um ambiente de convivência saudável, onde é bom estar e é bom aprender. E aí vale o quê? Espalhar cartazes pela escola, mandar fazer adesivos para que os alunos... Porque isso tem que ser disseminado. Claro, muitas vezes isso começa como uma campanha, né, de conscientização, de cartazes, de vídeos. Muitas vezes, por exemplo, um aluno que fez um vídeo difamatório para um colega, ele, como medida socioeducativa, é estimulado a fazer um vídeo sobre os efeitos do bullying, do cyberbullying, e para mostrar aos seus colegas, aos professores. Então pode começar através de várias ações, até resultar num programa de combate ao bullying a longo prazo, inserido dentro do projeto pedagógico das escolas. Tem um seguidor nosso aqui no Twitter falando que ele tem estudado sobre a psicologia do adolescente, né, que ele trabalha muito com adolescentes, e isso tem melhorado muito o relacionamento. Talvez para o professor também seja uma dica e um caminho possível, saber um pouquinho mais dessa psicologia, como é que funciona isso. Claro, como é que funciona e também como é que o professor dentro de sala de aula pode se posicionar diante dessas situações. Porque muitos professores estão sofrendo ataques de bullying ou de cyberbullying dos alunos. Né? Então, é um assunto a ser tratado em aula. É um assunto a ser tratado dentro de um programa maior. Jamais colocar embaixo do tapete, né? Não, porque está aí. Já foi o tempo que era considerado brincadeira de criança. Agora está sendo visto sob uma nova luz. Uma coisa que a gente até estava falando aqui um pouco no intervalo e mesmo na pré-entrevista é que essas mensagens, esses sites, né, eles podem até ser usados como um documento, como uma prova de que aquilo está acontecendo, né? Imprimir a página, levar até uma delegacia ajuda a fazer a ocorrência. Porque a maior parte das pessoas, dos adolescentes, fala, isso é brincadeira, a gente só está zoando o professor fazendo uma comunidade eu odeio, ou então só a gente está zoando uma aluna, uma colega que a gente não gosta muito, e aí espalha fofoca, conteúdos difamatórios e não se dá conta de que isso é crime. Cyberbullying é crime. Então, e muitas famílias não sabem disso também. Então, se a pessoa que está sofrendo esses ataques de discriminação, de exclusão, de depreciação, pegar todo esse material e der queixa numa delegacia especializada em crimes de informática, isso
pode resultar em ações que não são muito agradáveis para quem sofre a ação, né? Então, o professor, ao identificar um ataque de bullying desses, ou de cyberbullying, né, qual é o caminho? O que ele tem que fazer? O caminho é justamente trabalhar essas questões dentro de sala, levar essas questões à direção da escola, porque a importância dessas situações é alertar para a necessidade de construir outros padrões de relacionamento baseados em respeito, baseado em consideração pelos outros, e descobrir maneiras saudáveis e divertidas de brincar, porque a agressão não é diversão. Na prática, esse professor, então, tem essa autoridade para fazer isso. Eu estou falando de autoridade porque a gente sempre lembra, né, que 40 anos atrás, 50 anos atrás, os professores tinham tanta autoridade a ponto até de bater, às vezes punir fisicamente um aluno, né? Claro. Óbvio que a gente não está defendendo que essa prática continue, seria impossível nos tempos de hoje, né? Mas como é que essa relação se constrói dessa maneira? Quer dizer, esse respeito, né, e permanente, ao mesmo tempo essa autoridade. Porque o professor é um educador e ele pode dar contribuições maravilhosas para a formação dessas pessoas que são esses alunos. Tudo isso. Bom, a gente tem que falar também um pouquinho desse conflito, assim, como forma de aprendizado, né? Porque aí, se o professor está sofrendo um bullying, ou se aquele aluno está sofrendo, às vezes é difícil para ele trazer isso à tona, né? Às vezes a pessoa sofre sozinha. É verdade. Então, o que acontece? Essas duas categorias, né, de quem pratica e quem sofre, não são categorias estanques. Muitas vezes quem está fazendo um ataque de bullying ou de cyberbullying já sofreu ataques. E muitas vezes quem está sofrendo ataques já está também fazendo ou fará. Então, muitas vezes essas posições são intercambiáveis. Isso é importante. E tem um terceiro elemento aí, que é as pessoas que assistem a essas ações, ou então que ajudam a replicar, por exemplo, um ataque de cyberbullying, espalha para as suas listas uma ofensa, por exemplo, ou engrossa uma comunidade que eu odeio. Então essas pessoas estão junto com o atacante. Então, se for identificado como crime, ele pode até ser enquadrado como coautor, né? Como coautor. Então, o papel dessas pessoas que testemunham essas agressões é enorme, porque tanto elas podem potencializar a agressão, como podem também inibir. E isso é que a gente observa quando as escolas trabalham com o programa anti-bullying. Essas ações acontecem e o pessoal dos espectadores diz assim: gente, que é isso, cara? Isso aí é bullying, não faz isso não, isso é falta de respeito com o colega. Não é assim que se trata as pessoas. E aí o agressor fica ali naquele negócio, isso aí não tem apoio não. Né? Então é um elemento muito interessante também para esse trabalho da conscientização. Tem um professor aqui de Caxambu, ele pergunta para você, ele fala que ele dá aula para uma turma onde o próprio filho é aluno dele também. E ele acha que o filho sofre bullying. Como é que ele pode agir nessa situação? Observando, ele chama Joyce. Observando, conversando. O que acontece? Muitas vezes a criança ou adolescente sofre em silêncio, porque tem medo de não ser compreendido, tem medo de ser criticado, tem vergonha de não reagir de outra forma, e aí silencia. Tem medo de dizer para alguém, e aí isso ficar ainda pior. Então é importante superar essa barreira do medo para poder cuidar dessa questão. E será que aqui ele não está relatando também, porque não chega a falar qual é o caso, né? Mas será que ele acha que o filho está sofrendo bullying por ele ser o professor também do filho? Né? Por ele isso pode, porque o que acontece? Quem são os escolhidos como alvo do bullying? Tá? Muitas vezes as pessoas que têm uma característica diferente são alvos de preconceito social. É uma pessoa que tem um excesso de peso. Como a pessoa magra é valorizada e a pessoa que tem um excesso de peso não é, muitas vezes a pessoa que está lá com os quilos a mais é alvo do bullying. Mas também tem o bullying por inveja. A pessoa que está dentro dos padrões de beleza, ou é muito inteligente, se sobressai, muitas vezes desperta inveja e passa a ser alvo de ataque para diminuí-la dessa posição. Então muitas vezes o filho do professor também pode ser um alvo de inveja.
tá? Porque ele está aí numa situação, vamos dizer, aos olhos dos outros, privilegiada. Bom, e aí a gente pode lembrar o caso do Bernardinho, né, técnico que tem o filho também na seleção e talvez possa servir de inspiração para ele, né, o Bernardinho aparentemente trata muita invenção todo o grupo e o filho em especial, né, assim, vamos ganhar juntos, né, como uma equipe, como um time mesmo, né. Com certeza. Muito bom. Bom, ainda temos tempo, Adriana Leves? Um e-mail para a gente falar. Crianças pequenas podem solucionar problemas com os colegas, devem ser orientadas a isso para que, né, se estabilizem e que não cheguem depois a um conflito? Claro, vamos falar um conflito mais difícil de ser solucionado, né? Porque essa é a grande oportunidade dos conflitos, é criar recursos para resolvê-los satisfatoriamente para ambas as partes. Então o professor frequentemente age como um mediador. E vocês estão brigando por essa história, como é que vocês podem resolver isso de outra forma? Aí as crianças podem pensar, né, criar soluções que sejam mais satisfatórias para resolver aquela questão. Como é que estão se sentindo, o que podem fazer, porque o que acontece? Tanto nos que sofrem como os que fazem os padrões repetitivos de agressão que caracterizam o bullying, todos eles precisam ampliar recursos de comunicação, recursos de relacionamento, para que possam criar padrões mais saudáveis de convivência. Maravilha. Bom, antes de terminar então essa conversa aqui com a Maria Tereza, eu queria deixar o site dela aqui, para que todos possam entrar lá, saber um pouco mais, saber das obras também que ela publica. Então, 32º livro, né, Maria Tereza? Ó, mtmaldonado.com.br. Podemos entrar aqui, Márcio Sclapp? Ó, então tá aqui, MT Maldonado, vou levantar um pouquinho a tela aqui para ajudar. .com.br, com algumas obras. Quem quiser tirar dúvidas com você responde os e-mails. Meu e-mail está aí também, né? Respondo, claro. O maior prazer. Ótimo, tá bom. Então, e lembrar do lançamento desse livro aqui, vou aproveitar a tela aqui do Márcio Sclapp, vou colocar aqui, que é Bullying e Cyberbullying, o que fazemos com o que fazem conosco, que vai ser lançado agora já em março deste ano, para começar o ano já bem informado, sabendo de como agir em cada situação, da forma como elas pedem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também. Boa tarde para todos os nossos telespectadores. E bom fim de semana para você, né, Obrigada. Bom, a gente lembra então que o Conexão Futura continua lá na internet. As nossas entrevistas vão para o YouTube. Anota aí o site youtube.com/canal Futura. Está na tela. Fique agora com a Estação Saúde, daqui a pouquinho a gente volta.